Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui, temos a nossa aula de número 2 e vamos conversar um pouquinho aqui a respeito da estrutura jurisdicional brasileira. Então, óbvio, nós estamos conversando aqui sobre a matéria civil, então um ponto importante que a gente tem que destacar aqui, e nós vamos ver aqui que existe a justiça especializada, que é a justiça trabalhista e a justiça eleitoral, e nós temos a justiça comum, que é a justiça estadual e a justiça federal. Então, a partir de agora, vocês ouviram falar em justiça estadual, opa, eu já sei que a justiça estadual faz parte da justiça comum. Então, a justiça federal também faz parte da justiça comum. E a justiça especializada, então, é a trabalhista e a eleitoral. Além disso, nós temos aqui como que funciona essa estrutura aqui para que a gente possa entender também por questões de nomes, né? Então, lá na justiça estadual, que a gente viu que faz parte da justiça comum, no primeiro grau nós temos a justiça estadual, que os juízes que trabalham lá são os juízes de direito. Então é isso que vocês têm que ter em mente, tá? E os juízes lá da justiça estadual, que são os juízes de direito, eles também acumulam as varas eleitorais. Então sempre quando há o período eleitoral, então tanto com relação à eleição de prefeito e vereador, quanto também deputado, né, governador e presidente, né? Aí os juízes estaduais eles acabam acumulando essas varas eleitorais. Então eles também viram juízes eleitorais lá na justiça estadual, tá? Quando a gente fala da Justiça Federal, então nós temos o primeiro grau, é a Justiça Federal o nome, e lá nós chamamos de Juiz Federal. Então, quando vocês ouvirem a palavra juiz federal, óbvio, é da Justiça Federal, e o juiz de direito, quando a gente faz aquelas qualificações lá nas peças, o juiz de direito, né, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, é lá da Justiça Estadual, né? Quando a gente recorre da Justiça Estadual, né, nós recorremos sempre para o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça ele é composto por desembargadores. Então, o Tribunal de Justiça fica na capital de cada estado. Então, uma informação importante. Já quando a gente está na Justiça Federal, a gente recorre para o Tribunal Regional Federal. Então, existem 5 regiões, né, quando a gente fala de Justiça Federal. Então, se você recorre na Justiça Federal, você recorre para esse Tribunal Regional Federal. E, óbvio, o Tribunal Regional Federal ele é composto também por desembargadores. Então, o juiz é lá no primeiro grau, no segundo grau são os desembargadores, tá? E se a gente precisa recorrer tanto quando está no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, o recurso para ambas, né? Então de ambos, na verdade, acaba indo então para o STJ. Então o STJ, ele é composto por ministros, né? 33 ministros, e tanto se você precisa recorrer a nível de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, isso vai lá para ambos, né? Vão lá para o STJ. Então, vou dar um exemplo. Então, na Justiça Estadual, nós temos lá uma comarca no estado do Paraná. Então, se porventura eu necessito recorrer dentro da Justiça Estadual, eu recorro para o Tribunal de Justiça do Paraná, que fica em Curitiba, capital do estado. Se eu estou lá no Tribunal de Justiça do Paraná e necessito recorrer, vou recorrer para o STJ, que está lá em Brasília. Quando a gente fala da Justiça Federal, então vamos supor, estou no Paraná, Justiça Federal do Paraná. Se eu necessito recorrer, eu vou ter que recorrer para o Tribunal Regional Federal, que está lá em Porto Alegre. Não é mais em Curitiba. Então, por quê? Porque o Tribunal Regional Federal ele tem uma sede em cada região. Então, não é em todo o estado que há um Tribunal Regional Federal. Então, nesse meu exemplo, estou em Curitiba, preciso recorrer, vou ter que recorrer lá para o Tribunal Regional Federal, tá? Então, ajuizando uma demanda no Paraná. E, claro, cheguei lá em Porto Alegre, preciso recorrer, vou recorrer ao STJ, que é composto por ministros, tá bom? Então, informações importantes para a gente entender aqui. Outro ponto importante aqui é com relação às nomenclaturas, né? Nós temos aqui então, no primeiro grau de jurisdição em si, né? A gente pode falar que nós temos lá na primeira instância os fóruns. Então, uma informação importante. Quando a gente fala de justiça estadual, o nome é comarca. E quando a gente fala da justiça federal, o nome é seção judiciária. Então, por exemplo, na justiça estadual, então, o excelentíssimo senhor doutor de direito da vara tal, da comarca de tal. Quando é Justiça Federal, a gente não vai colocar mais comarca. O nome muda para seção judiciária. Então, isso é uma informação importante. Então, os fóruns estão lá na primeira instância. A Justiça Estadual, a gente vai chamar de comarca, aquela distribuição da jurisdição, né? E quando é Justiça Federal, é seção judiciária. E quando nós estamos no segundo grau, né, são os tribunais, como a gente já viu, tanto o Tribunal de Justiça quanto o Tribunal Regional Federal, ou Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal, que a gente também tem, né? Mas só para entender que isso é a segunda instância. Então, os tribunais são a segunda instância.
Muito bem, então vista essa informação importante aqui para a gente entender justamente a estrutura, porque nas próximas aulas muitas observações vão sendo feitas de acordo com essas informações prévias. Então, como a gente sempre conversa, é como uma junção de peças de um quebra-cabeça, tudo vai fazendo mais sentido depois. Então, vimos aqui mais uma aula que vai nos ajudar bastante lá na frente, tá bom? Então, eu vejo todos na próxima aula e até breve, pessoal. Valeu!